Prazer, meu nome é João Mauro, eu estou aqui desenvolvendo a etapa de progressão escoteira de número 70, a etapa sobre as origens e as práticas da minha religião. E como eu não sou uma pessoa particularmente religiosa, eu acredito em várias coisas, mas ao mesmo tempo eu sou bem privado a questões espirituais. Eu vou fazer essa etapa de progressão espiritual baseado numa pesquisa que eu fiz com meu pai sobre o candomblé. Meu pai é candomblessista há basicamente a vida toda, a vida adulta dele inteira. E eu queria começar falando que o candomblé é uma religião pan-africana. É uma religião pan-africana que nasceu no Brasil, mas é uma continuação de religiões que vieram da África. Antes do tráfico negreiro pelo Atlântico, antes do começo da escravidão pelo século XVI, o que houve foi que cada região da África existia um orixá. O orixá é um santo, é uma entidade especial de uma região na África. E o que aconteceu foi que quando o tráfico negreiro aconteceu e os africanos foram trazidos da África para cá, eles todos foram presos nas senzalas e pessoas de diferentes culturas, de diferentes planos de fundos, chegaram a conhecer os orixás e de outras pessoas. Não começaram a conhecer porque na África, naquela época, lembrando que é uma religião de mais de 5.000 anos antes de Cristo, então é uma religião de 7.000, 8.000 anos atrás, na África já existiam lugares onde um orixá se destacava. Então uma pessoa de Quité ou uma pessoa da Angola tinham um orixá próprio. Mas, ao mesmo tempo, eles reconheciam e validavam a existência de orixás de outras regiões. Então, uma pessoa de uma certa região na África, ela tinha o seu próprio orixá, mas ela reconhecia e validava o orixá de os orixás de outras regiões. E isso não é uma coisa nada nova, se você já estudou, isso não é uma coisa única, quer dizer, é bem nova, é bem antiga, na verdade, mas ele é uma coisa que já aconteceu, por exemplo, se você já estudou Grécia Antiga, você sabe que Atenas eles cultuavam Atena, e em Esparta eles cultuavam Ares, dependendo da região, eles cultuavam uma coisa diferente, mas eles todos tinham um leque de orixás diferentes. Então são vários orixás, eu vou citar alguns aqui. Você tem um deus principal que é o Oxalá, você tem o Oxalá velho e o Oxalá novo, são duas, por exemplo, encarnações de Oxalá. Você tem o Xangô, que é o santo da justiça. Você tem Oxum, que é o santo das águas doces. Você tem Oxóssi, que é da fartura, da caça, da colheita. Você tem Ogum, que ele é o deus dos caminhos, ele que leva sua vida adiante. Tem a Yansan, que é a deusa dos ventos. Tem Oxóssi, Oxã, que é das folhas e da cura. Você tem mais orixás, tem pessoas que cultuam números de orixás diferentes, mas esses são só alguns exemplos de orixás. Então você teve o tráfico negreiro, e o tráfico negreiro trouxe diversas pessoas de lugares diferentes da África, de pontos diferentes da África, para a mesma fazenda no Brasil. E quando isso aconteceu, eles trabalhavam de manhã e de madrugada e de noite eles tinham a oportunidade de cultuar os seus orixás. Isso se chama xerê, quando você canta para um orixá, quando você você tem uma festa para um orixá, uma celebração para orixás,
você tem um xirê. Então, isso acontecia nas senzalas. Cada pessoa falava: eu sou filho de Oxóssi, eu sou filho de Ogum, eu sou filho de Ansã, e eles cantavam. E com isso aconteceu a miscigenação de vários grupos étnicos diferentes da África. E com isso, o que aconteceu foi que deu origem a como pessoas se identificam com diversos orixás hoje em dia, que é: eu sou filho de Oxóssi e de Ansã. O que isso significa? Significa que o pai, a primeira linha de geração de escravos depois do tráfico negreiro, a primeira linha de geração de escravos, que foram os bebês, que pessoas diversas, quando eles formavam famílias, pessoas de grupos étnicos diferentes da África, formavam famílias e davam sua cria, significa que o pai ou a mãe era de Oxóssi e o pai ou a mãe era de Ansã. Então, isso quer dizer que a pessoa então tem 2 orixás. Até hoje isso continua. As pessoas têm 2 orixás. E foi basicamente assim que o candomblé se originou no Brasil. Além disso, você tem as práticas, as diversas práticas que eles têm. E eu vou me aprofundar nisso falando sobre as leis escoteiras. A primeira lei de escoteira é: o escoteiro só tem uma palavra. O que isso significa? O escoteiro só tem uma palavra. Isso é muito simbólico pro orixá. Por quê? Porque o orixá, ele não mente. Ele é um deus que não mente. Então, se você só tem uma palavra, você está seguindo o caminho do orixá, e sua honra vale mais do que a própria vida. Significa exatamente isso, porque a sua honra, ela perpetua além da sua vida, quando depois da morte, uma pós-morte, você encontra com o seu orixá. Então isso é muito simbólico pro candomblé. Você também tem a terceira emenda da lei escoteira, e ela se encaixa com a comunidade do candomblé na roça, o local onde são feitas as celebrações, o xirê. Você tem uma comunidade muito forte do candomblé. Você tem uma comunidade muito hierarquizada, de uma maneira muito positiva do candomblé. Lembrando que o candomblé não existe um texto sagrado oficial. Então é uma religião muito oral. É uma religião passada de superior, de uma pessoa mais velha, de uma pessoa mais sábia, para uma pessoa mais nova, uma pessoa iniciada. Então isso significa que uma hierarquização é muito crucial para o desenvolvimento do candomblé. Você tem a quarta emenda da lei escoteira, que se encaixa com o terreiro sendo uma segunda família para todo candomblessista. Quando você chega no terreiro, você tem irmãos, você tem irmãs. Quando você chega no terreiro, você tem pais de santo. Quando você chega no terreiro, você tem uma família, você tem uma estrutura familiar. Então, isso se encaixa muito. A sexta emenda da lei escoteira fala que o escoteiro é amigo dos animais e das plantas. E isso se encaixa muito bem num mito que foi criado ao redor do candomblé e de religiões de matrizes africanas. O candomblé e as outras religiões de matrizes africanas são notáveis pelo seu sacrifício de animais. E eles sacrificam os animais não por uma vontade maliciosa, eles sacrificam os animais por um desejo de uma reza. É uma parte sagrada. Quando você tem os animais presentes no xirê, você tem os animais presentes no terreiro, você tem uma cultuação dos animais. Os animais são mortos, mas são feitos dessa forma
para a alimentação das pessoas do terreiro. Os candomblecistas matam os animais, mas matam de uma maneira rápida e indolor para que os animais não sofram. Os candomblecistas matam animais para uma reza, para a carne do animal ser purificada de uma forma, ser abençoada de uma forma e dessa forma ser consumida posteriormente, ser completamente possuída. Então, o sacrifício de animais como galinhas, como cabras, são feitas para um consumo posterior, certo? A última emenda da lei escoteira diz que o escoteiro é puro de corpo e alma. E isso se encaixa de uma forma muito especial no candomblé, porque no candomblé você passa de um período de 1 mês na sua iniciação para que você seja purificado, a sua cabeça é raspada, você só veste branco por 21 dias, você passa a ser purificado, você toma banhos de plantas medicinais, você só come carnes brancas, você não come nada escuro. Então você tem, e quando você sai se ajoelhando, se curvando para as pessoas do candomblé, para as pessoas do terreno. Então é muito importante essa parte do candomblé. E é isso tudo que eu tinha que falar para essa etapa 70. E só isso mesmo. Muito obrigado.